Bem-vindos ao WBP Talk, o nosso podcast do WBP Group. A ideia deste nosso novo programa é trabalhar com nossos clientes, parceiros e amigos, falando de negócios, marcas, criatividade, empreendedorismo e, claro, a parte mais importante que é performance. Hoje a gente está aqui com o Rafael Pilar, ele que é Head de Marketing na Polishop, vem aí com suas duas filhas, né? A Manu, deixa eu pegar minha colinha aqui, porque aí é importante, né? A Manu e a Mafê, publicitário de formação e marqueteiro na prática, Head de Marketing da Polishop, criador do método Marketing de Confiança e, claro, não dá para esquecer também, marido da Nath. Bem-vindo, Rafa! Obrigado, Léo. Valeu pela apresentação. Seguiu bem à risca o que eu compartilhei com você. Cara, acho que esse formato dá pra gente dividir experiência, trocar de forma mais solta. Muitas coisas que a gente vai conversando no dia a dia, né? Às vezes num almoço ou num pós-reunião, a gente consegue transmitir para mais pessoas, levar aprendizado prático. Eu sempre digo, a gente é super privilegiado, né? A gente está dentro de um mercado onde a gente tem muito acesso, onde a gente consegue transitar com muita gente, consegue testar muita coisa, e às vezes o empreendedor, ou até mesmo o empresário que está do outro lado, não consegue ter isso tão tangível, então a gente consegue transmitir para bastante gente. E, putz, parabéns por esse novo programa aí, e obrigado por ser o primeiro aí. Vamos ser cobaia de coisa boa nesse sentido. Exatamente, né? O Rafa aceitou ser nossa cobaia aqui hoje, nosso primeiro podcast. Meu primeiro como o mediador. Mas, Rafa, vamos lá, né? Vamos levar aqui informação, como você falou, para o maior número de pessoas. Me conta um pouquinho, né? Head de Marketing da Polishop, uma marca grande, um dos maiores varejistas do Brasil, tanta história, uma personalidade tão forte. Me conta como foi sua trajetória para chegar até aí. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu digo que eu planejei muito pouco a minha carreira, né? Eu sou publicitário formado. Naquele momento, é curioso porque a publicidade, ela era totalmente outro contexto do que a gente vive hoje, né? Hoje é muito comum a gente falar de digitalização, é muito comum a gente olhar para a tecnologia, mas quando eu comecei a estudar, o contexto era muito da publicidade antiga, né? Daquele modelo de grandes agências, de premiação, de grandes campanhas. Cannes, a TV aberta, né? Como um ativo muito importante. E eu fui exatamente para outra direção, né? Porque eu acabei esbarrando com marketing digital desde o começo da minha carreira. Então, hoje eu vejo que muito dos fundamentos e do que é disseminado na faculdade são importantes, né? Foram importantes para a minha formação, mas eu comecei minha carreira num mundo novo. Então, onde toda essa parte de mídia digital, de dados, de análise, de construir essa jornada digital, esteve presente na minha carreira desde o comecinho, né? Então, eu trabalhei em agências, né? Então, hoje eu estou numa grande empresa, mas essa formação de agência foi muito importante para a minha carreira, porque a agência, ela permite uma multidisciplinaridade muito grande. Para mim foi bem importante, assim, o entendimento do negócio agência, como a agência resolve o problema do cliente, como ela absorve tudo isso. E dentro desse universo, né, que eu vivenciei, isso também despertou uma atitude empreendedora minha, assim, porque o digital era uma coisa muito nova. Então as pessoas não tinham entendimento pleno do que aquilo poderia proporcionar, o que ia gerar para as empresas. Então, foi muita descoberta e também muita venda, né, daquilo ali, porque é curioso, né? A maioria das conversas, quando eu estava em agência, eu era sempre o patinho feio, né? Porque, putz, é o digital, o que sobrar vai pro digital. Nossa, que época! O tanto que você tinha que vender para provar valor daquilo ali, mas tem fundamentos do digital que
principalmente a parte de mensuração de resultado, eu sempre usei isso muito como ativo, né? Falei, putz, cara, eu fazer alguma coisa, eu comprovar valor do que eu estou fazendo, facilita muito a conversa, Sim. porque enquanto a publicidade tradicional estava no impacto, até uma coisa meio artística em alguns momentos, o digital era muito performance, era muito análise, era muito racional. Então, fiquei um bom tempo, né, dentro de agências, então muita diversidade de cliente, olhando muito para objetivos diversos de marketing. Isso formou muito minha base, né, do profissional, né, dessa parte estratégica. Então, comecei com mídias, depois fui para conteúdo, toda a parte de BI, CRM. Então, isso foi constituindo bem o meu repertório para eu chegar na Polishop mais preparado para uma transformação digital numa grande empresa, né? Estou lá desde 2015, então são quase 9 anos de uma trajetória que a gente saiu do zero mesmo. Então não existia o marketing digital, não existia o olhar digital, existia-se um e-commerce e existia um desejo de transitar e principalmente de manter a essência do negócio, né? Então a gente precisa manter essa essência e como a gente digitaliza respeitando essas premissas, esses pilares fundamentais, e é onde a gente chegou aqui até hoje. Então, cara, esses dias eu até estava fazendo uma linha do tempo, né? Fazendo uma correlação de as temáticas, né? De ano a ano e como isso foi se correlacionando com a Polishop. Porque lá no início a gente falava de digitalização, depois veio a questão do data-driven, depois vem o mobile, agora vem a inteligência artificial. E assim, a nossa premissa sempre foi, sim, estar atualizado, sim, estar em linha com todo o comportamento, até porque a gente está falando de pessoas, né? A gente não está falando só do negócio, mas respeitando essas ondas, né? Acho que são as ondas que, no meio do caminho, o digital, acho que ele trouxe de grande mudança para o mercado publicitário essa questão de inovação a cada 6 meses, né? Assim, a cada 6 meses a gente tem uma nova onda, a gente tem um novo momento, uma nova plataforma, uma nova tecnologia para a gente aprender. E você falou uma coisa interessante, Rafa, que é a questão da experiência. Polishop, cara, como eu comentei, vocês têm um posicionamento, uma marca muito forte, a experiência do cliente. Como que foi levar essa experiência, esse movimento, né, essa marca Polishop para o digital? Bom, o nosso pensamento ele é até mais simplificado de algumas coisas, porque a gente nunca parte da plataforma ou da tecnologia, a gente sempre parte do comportamento das pessoas, né? Então, às vezes eu estou em algumas rodas de discussão que o papo está extremamente técnico, que o papo está extremamente baseado na tecnologia. E a gente olha muito para, o que são dores, desejos, necessidades humanas? E daí para frente a gente desenvolve qualquer estratégia, porque assim, tem coisas que elas são universais. Então, qual é a dúvida que qualquer pessoa gosta de se sentir importante? Qual é a dúvida que a pessoa gosta de ter uma boa autoestima? Qual é a dúvida que as pessoas querem enriquecer, por exemplo? Então, assim, são coisas universais, são coisas que são desejos que, se a gente olhar daqui a 100 anos, provavelmente eles vão se manter. E aí, falando dessa transição, né, que um negócio que começou na televisão, as pessoas esquecem, né? No começo, as pessoas não confiavam na Polishop. Olha. As pessoas não acreditavam naquilo ali. Tem até Cara, é verdade, né? Tem até paródia, não sei, quem lembra do Cacete e Planeta, era Organizações Tabajara. Então, assim, era a galera fazendo piada daquilo ali. Então, assim, a gente teve que comprovar valor, demonstrar qualidade. Então, assim, quando a gente fala de experiência, de experimentação, isso são pilares fundamentais do nosso negócio. E quando a gente foi para o digital que não tem o físico, tem o contato, que né? não tem o contato, que não tem o toque daquilo ali, a gente teve que... É mais desafiador, obviamente,
mas as premissas eram as mesmas, porque lá atrás, quando a gente só estava na televisão e no telefone, o desafio era muito parecido, entendeu? Então, é óbvio que, aí, colocando um pouco da expertise, a gente tem que fazer uma adaptação, tem que ser proprietário muitas vezes dentro dos ambientes, mas como a gente conecta as pessoas, como a gente transmite o nosso valor, ele ficou muito parecido. E aí, assim, né? O advento de vários personagens foram surgindo, mas o racional é mais ou menos isso, e eu acho que por coincidência a gente passou isso até anterior a mim. Putz, imagina isso, Léo. Quem passava o cartão em 2000 para comprar um produto de R$ 2.000 por telefone? E a Polishop conseguiu fazer isso lá atrás. Então, eu acho que já tinham aprendizados e tinham questões que o negócio já tinha passado como desafio que foram facilitadores, mas ao mesmo tempo a gente teve que colocar a expertise do digital, entender muito bem as plataformas, entender muito bem o comportamento das pessoas para ser proprietário e ocupar bem aquele espaço. Legal. E até uma propriedade da Polishop, né? A gente não tem muito a questão, a gente atende vocês, então a gente sabe de algumas coisas. A questão de desconto não é uma coisa muito comum na Polishop. Até um parênteses rápido aqui, vamos ter um cupom de desconto aqui pro podcast. Como é que a gente vai fazer isso aí? Vou pensar. Porque você sabe que isso é na política padrão nossa. Você sabe não é por mais, disso, né? Vai que a gente consegue um negocinho. Você vai ter que ficar até o final do podcast, porque se tiver, vai lançar aí no meio do caminho, tá? Mas, Rafa, assim, essa potência que é a Polishop em relação a não ter que trabalhar desconto, a ter um valor agregado, a ter a confiança, né, do consumidor em relação à sua marca, onde um item da Polishop pode custar 30%, 40%, 50% a mais do que um item da Shopee, por exemplo. Aonde você vê essa questão de confiança sendo transmitida pelo digital? Como você entende que o marketing de confiança, depois já vou te dar um gatilho, puxa a Polishop para conseguir dar esse valor agregado ali dentro do marketing digital? Perfeito. Eu sou bem crítico ao mercado, como ele está direcionado e como ele educa o consumidor em relação a preço e desconto, né? E não é só porque eu estou dentro da Polishop, porque qualquer pessoa que tem um pouco de empreendedorismo dentro dela sabe que empreender e fazer um negócio ser lucrativo e rentável é muito difícil, certo? Você é empreendedor, você tem o seu negócio, então você sabe o quanto é difícil prosperar nesse sentido. Então, a partir do momento que você está sacrificando a lucratividade do seu negócio por um desconto, essa conta vai chegar. Se já não está chegando e você só está se afogando em cima disso. Mas trazendo um pouco do conceito de confiança, né? Eu puxo o gancho do que a gente falou na pergunta anterior, que essa conexão a partir de histórias, né? Então a gente usa muito esse storytelling, essa técnica de demonstração, de prova social. É engraçado, né? Hoje a gente fala muito de gatilhos mentais, a gente fala muito de storytelling em si, né? O marketing digital absorveu muito isso, mas isso nasceu com a Polishop. A Polishop nasceu a partir da comunicação. A gente brinca às vezes lá, né? A Polishop não é uma empresa que ela tem um marketing, ela é uma empresa de marketing. Porque se não houver marketing, não tem demanda, não tem desejo e não tem venda. Né? Então, assim, eu acho que a comunicação é um pilar muito importante. Então, contar essa história, trazer realidade, verdade, transparência, comprovar valor daquilo ali através da comunicação, tanto que é curioso, né? É muito comum, e eu já vi N casos na Polishop, de uma pessoa ir numa loja e falar assim, tá, sua panela não gruda mesmo? Então, eu trouxe alguns ovos aqui, faz aqui para mim, porque assim, a loja, ela é uma loja de experimentação. Então, eu estimulo, eu crio esse desejo, a pessoa vai na loja, ela comprova aquilo ali. Então, assim, quando a gente une as duas coisas, eu não tô só prometendo. Sim. Eu estou comprovando. Exato. Então, quando eu comprovo, o nível de confiança ele eleva muito. Né? Então, eu acho que a junção desses dois fatores são fundamentais. E assim,
tem elementos que são fundamentos muito básicos de relacionamento, proximidade, conversa, escutativa. Eu vejo a maioria das empresas querendo falar e não querer escutar. Exato. Tanto quando a gente lança alguma coisa, a gente bate em um problema. A gente não vende um produto. A gente vende um benefício para a pessoa. Uma solução ali, né? Não Exatamente. é só realmente um produto. E assim, essa composição de fatores vão fazendo com que a pessoa não só fique na camada de desejo, mas fique na camada de eu quero comprovar. E daí que eu comprovei, com qualidade, com exclusividade, putz, cara, acho que a probabilidade de eu reter esse cara aqui é muito maior, porque o mercado da porta para fora está vendendo produto e preço. Produto e preço, entendeu? Quando você traz valor, né, muda completamente o jogo, né? Acho que você falou uma coisa muito importante, Rafa, que é a questão da venda e de vender certo, né? Acho que está ali na raiz da Polishop, e gerar valor como uma solução ao invés de um produto faz total diferença para você vender certo, porque não quer dizer que se você vende mais, você está vendendo melhor, né? Isso é um ponto muito importante. Você falou também camadas. Eu lembro, né, você tem um canal que você fala sobre o marketing de conteúdo. Queria que você marketing de confiança, e queria que você falasse um pouquinho sobre o seu conceito de cebola. Eu vi lá esse material e acho que vale a pena pro pessoal conhecer. Cara, você fez a lição de casa, hein? O que eu... dando um passo para trás, só para contar um pouquinho por que me despertou criar esse conceito, né? Então, assim, tudo que eu tô contando aqui são experiências reais. Nada é conceito vazio. Tudo é testado, comprovado. Tem muito erro no meio disso tudo também. Mas é aí que a gente aprende, né? Lógico. Então, assim, a gente... são 9 anos de Polishop, mais alguns anos em outros negócios, notando acertos e erros, mas principalmente o que é a pedra fundamental de qualquer relacionamento. E assim, se você perguntar para 10 pessoas, seja um relacionamento amoroso, de amizade, corporativo, a confiança, se não está em primeiro, está entre os 5 primeiros fatores fundamentais de qualquer relacionamento. Então, quando eu fui notando isso e fui plugando estratégias e ferramentas de marketing, eu fui consolidando, falei, cara, esse conceito é um conceito que ele tem força. Ele tem bastante força. E tem verdade por trás dele, né? Acho que esse... assim, eu sempre tento deixar muito simples a conversa, porque existe uma teorização das coisas de, é o método X, é o jeito Y. Então, cara, vamos pelas fibras mais humanas possível, que isso vai facilitando a gente a chegar em conclusões e principalmente dar ferramental prático para as pessoas. E quando eu comecei a analisar, eu notei que todo movimento que acontece de performance, normalmente, ele acontece de dentro para fora. Hoje, sendo gestor, sendo head de uma área, já liderei outros times também, eu sempre notei que quando não existe esse engajamento interno, quando não existe essa venda interna, dificilmente você consegue chegar no resultado. Normalmente, sempre vai faltar uma ponta amarrada. E daí que eu fiz essa metáfora da cebola, que é o seguinte: a performance e a confiança, ela precisa começar do empreendedor, que passa para as pessoas, que passa para os produtos, que passa para onde você vai chegar nas pessoas. Que seja uma mídia, seja um canal específico. Então, assim... Se essa coerência, se esse fechamento não acontecer de dentro para fora, a probabilidade do resultado não alcançar ou não ser sustentável no longo prazo é muito grande. E eu digo isso até com experiências negativas que eu já tive dentro da Polishop. A pandemia ela gerou várias consequências negativas para a gente, inclusive esse relacionamento humano, próximo, esse engajamento interno. Então, vários desafios que a gente passa até hoje passam por essa questão desse engajamento, desse empoderamento e das pessoas estarem juntos. Pensa, o físico, né? A gente às vezes fica
no escritório, na matriz, tomando decisão, né? Uhum. É tipo é a sala dos sábios, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente esquece que lá do outro lado, na ponta, tem pessoas que, se elas não estiverem com a mesma consistência de mentalidade e de atitude, cara, você não chega. Então, assim, essa metáfora é exatamente isso, cara. Qualquer estratégia que o seu negócio vai estabelecer e vai construir, ele precisa contemplar essa venda interna. E assim, o empreendedor, chama de empreendedor, do dono, CEO, a figura, né? A figura principal, e não só ele, as lideranças, elas são cada vez mais importantes para dar cara para as coisas. Se elas ficarem escondidas, lembra, as pessoas se conectam mais com pessoas do que com negócios, com marcas. Então, assim, tentando resumir, esse é um pouco do conceito de performance de dentro para fora, e em cada camada tem o seu personagem que tem protagonismo nisso e que faz essa composição performar e alcançar o que você tá definindo como objetivo. Faz o negócio girar, né? Uma parte importante que você comentou, principalmente de líderes, aqui a gente acredita muito no empoderamento, na questão da confiança. Eu sempre falo uma frase, né, para as pessoas mais próximas aqui dentro da agência. Eu trabalhei num buffet no início da minha carreira, assim, e, cara, era festa todo dia, era um monte de convidado diferente, e pra mim era igual todo dia, porque era a mesma festa, os mesmos princípios, as mesmas brincadeiras, só que pra aquela pessoa da ponta é único. E hoje, cada vez mais, a gente tende a trabalhar como se fosse só mais uma demanda para ser entregue, só mais um post para ser feito, só mais uma venda, né? Falando da ponta final, pro vendedor que está lá na loja da Polishop, é só mais uma venda. Para a pessoa de logística que está empacotando lá para fazer o despacho, é só mais uma entrega. Só que para a pessoa que vai receber, aquilo é único. Às vezes o sonho dela, né, o sonho de adulto, que a gente brinca bastante, é ter uma panela da Polishop, é ter um robô limpador. E tudo isso, se a gente transfere esse empoderamento de, cara, você está fazendo a diferença na vida de uma pessoa com o seu trabalho, confie no seu trabalho e faça ele da melhor forma, é um grande divisor de águas no ponto de vista tanto de liderança quanto de performance de times. E você comentou bastante de liderança. Você é hoje um líder, né? Chegou num cargo de liderança, tem pessoas abaixo. O que você acredita que é uma característica de gestão para trazer essa confiança e esse empoderamento para o seu time? Cara, é curioso que ontem eu estava fazendo, listando algumas coisas que eu considero como elementos fundamentais de uma liderança, seja que eu desenvolvi ou seja que eu admiro nas pessoas. Isso né? é importante, aí vamos listar aí pra gente colocar na... Eu vou até abrir aqui que eu tô... Olá, tá vendo, pessoal? Aqui é empreendedorismo e gestão real. Só para você ver que não foi combinado, porque eu listei isso ontem. Eu vi um post de uma liderança e eu falei, cara, que interessante o que ele colocou, que era o ponto de vista dele. E eu falei, cara, o que para mim é fundamental? Eu listei 2, 3, 6 coisas aqui. Vamos lá, pega a canetinha e anota aí, pessoal. Primeiro, eu coloquei rápido é melhor que perfeito. É muito, assim, a gente ouviu muito o feito é melhor que o perfeito, mas eu acho que a gente está numa era que a velocidade, ela sobrepôs, na verdade, o puramente feito. E não quer dizer que velocidade é pressa, tá? Então eu estou falando de agilidade, de você ter perspicácia naquilo que você vai fazer, né? Não, até, desculpa te cortar, mas, por exemplo, esse podcast, pessoal, foi pensado, planejado, idealizado pelo nosso time de marketing em uma semana. E a gente convidou o Rafael, assim, falou, cara, o Rafael, não vamos fazer interno, vamos fazer um negócio, vamos fazer rápido, vamos apostar, fazer direito, e estamos aí, tá vendo? Fazer rápido e... Não, perfeito, cara, porque assim... E fazer. Eu acho que você melhora fazendo. Você não melhora esperando o teu projeto ideal. Quando você perguntou até do conceito de marketing de confiança, cara... Um dia eu despertei, comecei a escrever e falei, cara, eu preciso botar isso pra fora. E assim, a gente é sempre muito autocrítico, né? Sim. Principalmente quando a gente tá numa posição
um pouco mais avançada, mas, cara, você tem que começar, né? Uhum. A segunda coisa que eu coloquei aqui é presente e futuro andando de mãos dadas, né, no caso, porque é muito comum a gente ficar preso no operacional do hoje. Sim. E isso nos consome pra cacete. Então, cara, você tem que sempre ter um retrovisorzinho de que, tá, hora eu tô olhando pro presente, hora eu tô olhando pro futuro. E isso, as coisas vão se cruzando ali na frente, mas eu vejo que muita liderança fica presa na operação e faz com que o negócio não prospere, né? A terceira eu coloquei atitude empreendedora, porque principalmente executivo de empresa, tem muito cara que é carreirista. Sim. O cara, e nada contra, é o perfil. Mas quando o cara tem um perfil empreendedor, tem uma atitude empreendedora, eu sinto que não só a evolução dele, mas a evolução do negócio é muito maior e ele dissemina isso para o time. Exato. Também. O time, ele absorve aquilo ali. Então, acho que é um fator muito importante. Tem um que eu vou falar aqui que você já ouviu falar várias vezes, que é errar barato. Cara, esse eu escuto em praticamente todas as nossas reuniões. Cara, tem que errar barato, porque assim, o errar barato, o que tem por trás do errar barato? Você precisa ter repertório para errar barato. Sim. Só erra barato quem tem experiência, quem vive. Então, muitas vezes a galera fala, puta, erra rápido, muda. Fala, tudo bem, tem que errar rápido também. Mas eu acho que o errar barato vai proporcionar que você erre até mais vezes. Então, isso acelera seu resultado. O quinto aqui, empoderar pessoas. Legal. Que é o que você colocou, né? Eu tenho um framework que eu falo sempre que é de empoderar para criar senso de pertencimento, e o senso de pertencimento que gera confiança, que gera performance, que consequentemente gera recompensa. Então, assim, é um frameworkzinho e tudo passa pelo empoderamento. Muitas vezes, isso até direciona para o último tópico, que eu chamei de vulnerabilidade transparente. Muitas vezes, o líder ele fica distante do seu time. E eu acho que o empoderamento, ele não só faz com que as pessoas criem esse senso de liderança, mas também demonstre que o líder também é vulnerável. Sim. O líder não é perfeito nesse sentido. Então, bom, não estava combinado, mas engatou bem aí. Foram esses 6 pontos que eu listei aqui, que na minha visão agrupados fazem com que hoje a liderança tenha adeptos. Então, porque no fim do dia a gente precisa que essas pessoas sejam tão envolvidas e apaixonadas quanto nós. Sim. Pelo projeto, pelo negócio. E sinto que nesses 9 anos que eu estou na empresa, tenho conseguido transmitir isso de alguma forma. E muitas vezes a gente a gente fica olhando por uma hierarquia e esquece que no horizontal todo mundo igual, ser humano e eles precisam desses estímulos para a gente conseguir desenvolver, evoluir e performar no fim do dia. Né? Não, com certeza. Aqui, né, primeiro, até aproveitar esse momento, vou empoderar o meu time aqui, então agradecer ao pessoal que fez esse podcast acontecer, o Gabriel e a Mari do marketing, a diretoria da agência WBP, né, que é a Agnes, a Thalita e a Beatriz, que é minha sócia, e o nosso CEO, Alex Pinhol, além de mim ali também no meio disso tudo. Uma coisa, Rafa, que eu acho que é muito importante da gente perguntar, o que você considera como sucesso para um cargo de liderança? É performance? É você ter pessoas embaixo de você que são melhores do que você? O que você considera? Conta aí. Cara, eu acho que a nossa evolução precisa ser a evolução das pessoas e a evolução do negócio, né? Então, você tocou num ponto que parece batido, mas essa questão de ter pessoas melhores abaixo, para mim é premissa básica, até porque o nível de profundidade e o nível de intimidade no dia a dia que aquelas pessoas têm, elas vão sobrepor o seu conhecimento e até a sua disponibilidade. Então, isso eu acho que é premissa básica.
E para mim, assim, o resultado ele sempre tem que estar atrelado ao sucesso. Então, se a gente estabelece bem objetivos, metas, recursos que a gente vai ter para alcançar aquilo ali, a gente, de novo, volta a cebola, né? Uhum. Esse empoderamento, esse envolvimento e engajamento, ali na frente, putz, o sucesso tem que ser o sino batendo, Sim. tem que ser o bumbo batendo. Uhum. Então, eu sou bem clássico nesse sentido. Eu acho que no fim do dia quem faz acontecer são pessoas. Ainda não conheço nenhuma máquina que faça funções e tem habilidades que as pessoas têm de conduzir algumas coisas. E o resultado ele tem que estar... ele tem que sempre ser a nossa cenoura ali na frente para alcançar. E assim, nesse conceito de confiança, existe uma outra metáfora que ela é muito interessante, que eu acho que conversa com essa questão de sucesso, né? O conceito diz o seguinte, que a confiança ela é constituída como se fosse uma árvore, né? Dentro dessa árvore tem a raiz, que está muito ligada à integridade, seja da pessoa, seja do time, seja da companhia. O tronco é a intencionalidade. Legal. Então, as pessoas esquecem, né? Mas a gente falou muito de comunicação. O que você comunica transmite que intenção você tem com as pessoas. Então, se você puramente cria uma relação comercial, exemplo, empresas que entopem sua caixa de e-mails de promoção todos os dias. Qual é a sua intenção? Você só quer vender. Tem algo de errado? Não. Mas você não está criando um relacionamento. Então, qual é a sua intenção com a pessoa? Vender, vender, vender. E na percepção dela é o seguinte, tá, beleza. Eu só vou procurar quando eu quiser comprar. E pior, quando eu só vou procurar quando eu quiser comprar barato, provavelmente. Porque ainda tem o estímulo do preço. Exatamente. Então, o tronco é a intencionalidade. As folhas a gente chama da capacidade. Então, qual é a sua capacidade de gerar resultado? Qual é a sua capacidade de desenvolver pessoas? Então, isso está na camada das folhas. E, por último, volta ao resultado. O resultado são os frutos de tudo isso. Por isso que a metáfora ela conclui em que, no fim do dia, o agrupado é o que vai levar ao sucesso daquilo ali, mas o resultado tem um peso importante dentro dessa cadeia inteira. E quando a gente olha, a gente falou, né, de trajetória, quando eu olho lá do início, muito do que constituiu minha carreira foi baseado em resultado, entendeu? É aquela famosa frase, né? Você não é medido pelo seu trabalho, né? Pelo trabalho que você faz, você é medido pelo resultado que você entrega. E isso é muito latente no marketing digital por conta daquilo que a gente começou falando, da questão da mensuração. E esse desafio, Rafa, da questão de você estar à frente hoje de uma marca como a Polishop, qual foi o maior desafio, né? A gente falou de sucesso, falar um pouquinho agora da parte difícil. Qual foi o maior desafio que você já teve à frente da Polishop do ponto de vista de gestão de marketing? Cara, vamos lá. Tem algumas e vou falar uma do passado e uma do presente para ilustrar melhor. Lá no passado, quando eu cheguei na Polishop, esse começo sempre é muito mais doloroso para a empresa, né? O Rogério, que é o nosso CMO, ele sempre usa um termo que você tem que ficar pedindo favor para tudo, né? Então, eu tinha que pedir favor para o marketing interno, eu tinha que pedir favor para a agência, eu tinha que pedir favor para a produtora, eu tinha que pedir favor para outras áreas. E assim, foi bem desafiador porque, de novo, eu tive que desenvolver skills que eu não tinha. Que, assim, a parte do marketing digital, eu dominava. Eu conhecia muito, mas esse relacionamento, essa articulação, essas alianças que você precisa ir construindo foram muito importantes para meu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, assim, é uma questão mais interna, mas ao passo que isso foi evoluindo,
naturalmente os resultados foram vindo, porque as pessoas começam a te olhar com outros olhos, começam a confiar melhor, dá um pouquinho mais de espaço para você, estica um pouquinho mais a corda, e aí o resultado começa a vir. E, obviamente, né, eu usei a expertise para ser sniper, né? Coincidentemente foi rápido. Não dá para falar que é sorte, porque, cara, eu estava preparado para aquela situação. Eu me expus para aquilo ali acontecer e aconteceu. Então, esse é um exemplo do passado. E isso a gente passou vários momentos dentro dessa trajetória, porque a gente foi quebrando muita barreira, né? E eu acho que o mais recente tá ligado muito ao contexto do varejo atual, né? Então, você vive isso comigo direto, né? Então, não é segredo para ninguém que o mercado está passando muitas dificuldades. Então, a reputação da marca, a exposição do próprio João, que é um cara não só midiático, mas ele se tornou uma referência de empreendedorismo no Brasil, né? Então, lidar com esses paradoxos, né, que vão acontecendo de um lado, a gente tem uma marca forte, a gente tem nossos objetivos, a gente tem todas as soluções que a gente leva para o consumidor, mas essa reputação e essas dificuldades vão batendo na gente, né? Então, acho que isso está sendo um aprendizado gigante para mim, porque particularmente eu não tinha vivido nada disso no âmbito profissional, já tinha vivido isso no âmbito pessoal, familiar, digamos assim, mas eu acho que cria uma casca importante e assim, sempre volta ao fundamento, que é o que é o seu negócio. Se você falou um ponto, Léo, que eu reforço sempre com o time, né? Existe um termo em inglês que é What business are you in? Que negócio você tá? E assim, a gente não tá num negócio de produto. A gente tá num negócio de facilitar a vida das pessoas. Sim. Então, quando você tá direcionado, construindo valor para isso, vai ter a dificuldade, vai ter as adversidades, vai ter um monte de gente que vai bater em você. Mas se você sabe qual é o seu negócio, onde você transforma a vida das pessoas, dificilmente você vai ter dificuldade. Porque as problemáticas vêm, mas, cara, se você for resiliente, se você souber fazer a leitura das coisas, aos poucos você vai retomando. É difícil, dói. Cara, a gente fica chateado com 1 milhão de coisas, até porque as pessoas elas têm uma visão muito míope do que está acontecendo, mas, cara, a gente segue firme e forte para fazer o negócio acontecer. Então, eu acho que saber em que negócio você está inserido, o que você está transformando, faz toda a diferença. Né? Você falou uma frase também, não foi combinado, viu, gente? A gente está no meio de uma campanha interna e a gente vai externalizar isso para o pessoal. Vou dar um spoiler aqui, né? Não sei quando que esse podcast será enviado, mas a ideia da nossa campanha aqui é dizer que nunca foi sorte WBP. Sempre foi trabalho WBP. Por quê? Como você disse, você estava ali, você teve uma oportunidade bateu na sua porta. Só que se você não tivesse o trabalho de levantar e abrir e estar preparado para conversar com a oportunidade, não seria, né, só a sorte. Então a gente vem trazendo muito isso no dia a dia, a gente vem reforçando para o pessoal, porque lá no fundo é trabalho. É estar preparado, é estudar, é ter a casca. E outra coisa que a gente fala bastante que você reforçou é que, infelizmente, as pessoas só evoluem na crise. As pessoas só evoluem quando elas estão com um problema. Por quê? A zona de conforto, assim como o nome já diz, ela é confortável. E quando a gente está na zona de conforto, a gente tende a ficar lá, permanecer lá. Se não tiver um estímulo, a gente acaba ficando preso lá dentro. E esse momento, essas citações que você comentou, o que você transmite para o seu time para, né, voltando àquele lado de
Eu digo que todo líder é um empreendedor, porque ele lida com todas as pontas, né? Ele lida com a entrega, ele lida com as pessoas, ele faz a gestão de tudo isso. Mas você, como um líder, no meio dessas crises, desses momentos que foram de evolução, tanto para você quanto para o seu time, que frase que você daria para essas pessoas falando, cara, aproveitem esse momento, né? Cara, eu primeiro muita realidade e transparência, né? Então, eu não tenho o perfil nem intenção de ficar maquiando o problema. Até porque tem problemas que eles são públicos. Então, qualquer coisa que eu transmita diferente disso vai soar estranho, vai soar mentiroso. Mas tem um ponto, cara, que pouca gente repara, mas eu já vi várias pessoas se colocando numa situação de, cara, eu não estou conseguindo, sei lá, transmitir minha ideia, eu não estou conseguindo adquirir confiança das pessoas, mas eu sempre pergunto, mas você confia nas pessoas? Importantíssima essa frase. Cara, a gente falou muito de empoderamento aqui, mas, cara, de fato, as pessoas estão se sentindo abraçadas e você confia nelas, de fato, para que ela consiga desempenhar, porque, para mim, isso é tópico. Como alguém quer transmitir confiança se ela não confia? É muito complicado, cara. Você está se anulando se você está fazendo isso. Então, eu acho que a transparência e a lidar com a realidade, para mim, é um ponto fundamental. Mas, além disso, a questão de confiar nas pessoas. Porque, assim, se o seu time está ali e se você lidera, você tem autonomia de mudança. Sim. Se você escolheu estar com aquelas pessoas, cara, elas têm que sentir que você confia nelas. Plenamente, né? Isso é fundamental na minha visão, entendeu? Não, perfeito. E até voltando um pouco na linha do marketing ali, falando da questão de momentos e do marketing de confiança, eu tenho 2 pontos aqui para falar que acho que é a questão de conteúdo e de influenciadores. São 2 pilares que, para mim, são muito ligados ao marketing de confiança por conta de a pessoa querer realmente, né, se espelhar em alguém, confiar naquela pessoa, confiar naquela indicação e comprar aquele produto. E também o marketing de conteúdo, seja um portal, seja um conteúdo de vídeo, as pessoas estão confiando naquele material. Queria que você também explanasse um pouquinho sobre isso, Rafa. O que você acha do marketing de confiança relacionado a pessoas, perigos, ônus, bônus, né? Tudo que temos aí. E a gente já deu uns spoilers ali no back-office também que a gente ficou conversando. Perfeito. Vou primeiro na linha do conteúdo. Como que eu enxergo isso hoje, né? Então, eu acho que tem várias vertentes, né? Como você citou, o conteúdo ele pode estar inserido em vários formatos, em vários locais, mas o que eu tenho enxergado como tendências prósperas, digamos assim, em termos de estratégia. A gente está vivendo a maior crise de atenção global, digamos assim, né? É excesso de tudo, né? Então, excesso de informação, excesso de oferta, excesso de opções, é muito excesso, né? Tem até um conceito que eu acho que o Google que cunhou, que eles chamam de paralisia do excesso. Não sei se você, foi o Google mesmo, Não sei se você lembra disso, eles cunharam isso há uns anos atrás, que é a clássica, você ligou o Netflix em casa, zapeou e dormiu. Sim. Assim, tem tanta opção, tem tanta possibilidade que você... Não escolhe nada. Você não escolhe nada, você fica paralisado e assim, você fica paralisado antes de ouvir um podcast na academia. iFood. Você fica paralisado no iFood, você fica paralisado na Amazon querendo comprar um livro. Então, assim, esse excesso, ele tá prejudicando muito a psique das pessoas, digamos assim, né? Então, o que eu enxergo de conteúdo especificamente? Cada vez mais as pessoas querem consumir algo que vai agregar para elas e cada vez mais afastado de uma propaganda. Sim. Então, quanto mais orgânico, quanto mais natural, quanto mais entretenimento, e que pode estar inserido o produto, que pode estar inserido um assunto, que pode estar inserido um conceito,
isso para mim vai ser mais próspero daqui para frente. Então, o conteúdo, ele muitas vezes ele é rei, né? Porque assim, a qualidade daquilo ali é o que vai conectar, Sim. e o que vai construir autoridade para você. E assim, no âmbito marcas, eu vejo que a maioria está muito distante desse universo. Assim, a gente ainda, até fazendo autocríticas, a gente tem a melhorar, tem bastante coisa a evoluir, mas hoje se você entra numa rede social da Polishop, é muito mais conteúdo, é muito mais utilidade para o dia a dia das pessoas do que propaganda. Então, isso é uma vertente, e isso cabe para um conteúdo em texto em um portal, em um blog, isso cabe para uma rede social, isso cabe para um canal one-to-one como o WhatsApp, cabe para um e-mail marketing. Então, assim, as pessoas também têm que desmistificar que o conteúdo ele pode estar em muitas frentes diferentes e ele vai ter adaptação de acordo com o seu canal. Isso é uma vertente que tem total conexão com esse outro universo de influência, né? Chame de influenciadores, chame de creators, mas, assim, o que curiosamente, contando uma história antiga, eu esbarrei com marketing de influência em 2014, a primeira vez. Legal. Faz um tempo já, hein? 10 anos. 10 anos. Eu trabalhava numa agência, a gente atendia um cliente e foi levantada a possibilidade de trabalhar com youtubers naquela época. Legal. Época de PC Siqueira, época de Ana Maria Brog, época de Dani Nussi, essa galera. Me senti velho agora. Tinha um pouquinho, né? E assim, o que me despertou naquele momento? Essa construção de comunidade que esses caras já faziam lá no passado, e ter um canal direto, ter uma conexão e principalmente proximidade e confiança é absurda, né, cara? E tem até um estudo recente que eu ouvi que as pessoas seguem outras pessoas por 2 motivos, basicamente. Um é proximidade, então é quase que uma relação de amizade que a pessoa tem. Tanto que, se você vai ler comentário de uma influenciadora X aí, parece que todo mundo é amigo dela. Para todo mundo da família, né? Exato. Então, assim, e quando você entende, né, que essa proximidade gera muita confiança e gera a credibilidade, quase que o compartilhamento da vida da pessoa tem muito valor. E o segundo fator é a especialidade. Então, normalmente, uma autoridade naquele assunto, que pode ser um médico, que pode ser um fisiculturista, que pode ser um profissional de marketing, tem muito valor. Então, assim, quando a gente junta esse relacionamento que é criado e um poder de contar história muito poderoso, porque, assim, essa autenticidade que o influenciador tem, de novo, quando a gente junta com a questão do conteúdo que eu coloquei, de ser algo autêntico, de ser algo orgânico, casa perfeitamente com o influenciador, porque ele complementa, né? Ele traz a proximidade, ele traz essa conexão, a pessoa se espelha, né? Eu acho que tem todo um... E assim, esse cara, ele tá no dia a dia da pessoa. Então, assim, existem estudos que falam vários números, mas para mim o mais consistente é que normalmente a pessoa toma a decisão de comprar depois de ver 7 vezes aquilo ali num período de 30 a 60 dias. Então, assim, se você tá vivendo aquilo ali, se você tá vendo o influenciador que você segue comendo algo, frequentando algum lugar, usando um produto, a probabilidade de ele considerar aquilo ali é muito grande. E assim, eu tenho uma percepção que é um pouco diferente do mercado em relação ao papel do influenciador. Porque, no básico, todo mundo vai falar assim, cara, o influenciador vai fazer um awareness, um branding da sua marca e tudo mais. Eu já vou por outro viés. Eu falo, cara, esse cara tem que performar. Com certeza. Ele tem que performar. Só que ele vai performar dependendo do processo de vendas que você vai ter dentro do seu negócio. Exemplo.
todo mundo olha muito curto prazo, né? Aham. Então, cara, eu preciso fazer a ação hoje e vender hoje. E last click, né? Exato. É um câncer no nosso mercado. Sim. E que, para mim, o influenciador, ele tem que ser performance. Uhum. Só que, não quer dizer que você vai acertar sempre, mas você precisa olhar numa janela maior aquele influenciador. Então, Com certeza. ao invés de você construir algo pontual, constrói um relacionamento, relaciona-se com essa comunidade, introduz sua marca lá, introduz o seu produto lá, que no médio e longo prazo, isso vai virar resultado. Sim. Então, assim, isso eu acho que é o benefício. E, assim, tem vários perigos aí que muita gente não vê. E eu acho que a maioria tá ligado à hype do assunto, sabe? Tipo, todo mundo tá trabalhando com influenciador, eu vou trabalhar também. Não estipula objetivo. Não tem estratégia. Não tem estratégia, não treina. Eu falo, cara, treina um influenciador. Ele tem que ser conhecedor do seu negócio. Não é simplesmente mandar o produto. Não, manda um produto, manda um brief frio. Não vai funcionar. Sim. Então, assim, eu acho que os erros estão mais nessa camada. Aquela velha história, né, de roteirizar o influenciador. Cara, se o cara conversa todo dia com a audiência dele, se ele tem essa conexão e essa confiança, cara, quem tem que digitar o conteúdo é ele. Você tem que dar o objetivo, você tem que dar a diretriz. Daí pra frente, segue o jogo dele, entendeu? Sim. Você falou uma coisa muito engraçada. A gente é parceiro do TikTok, foi no evento do TikTok. E eu sou um consumidor do TikTok, assim, extraordinário. E eu queria dar oi pra todo mundo que estava na festa, porque parecia que era todo mundo meu amigo. Eu me sentia tão perto das pessoas. Eu falava, cara, eu quero dar oi. Teve um cara que eu dei oi assim. Eu falei, cara, eu nunca vi ele na minha vida, mas eu vejo ele tantas vezes no meu celular que ele cria realmente essa proximidade. E o TikTok tem algumas pesquisas, né, que a grande hashtag de performance do TikTok é o TikTok me fez comprar, né? E é incrível o poder de influência que esses creators, esses influenciadores têm em cima do mercado como um todo, inclusive de nós, né, que nós somos humanos também estamos ali, mesmo com um pouco de conhecimento sobre o mercado, a gente também está sendo influenciado. E uma coisa engraçada sobre o mercado de influência, até estava contando uma história para você em relação a algumas marcas que a gente já trabalhou, e esse perigo, né, de você não estudar ou ficar até refém, né, do influenciador, é uma coisa que as marcas têm que se preocupar. E o micro, né, cada vez mais está muito mais forte do que o grande influenciador, né? O micro, ele tem essa conexão mais forte, ele tem um trabalho onde a pessoa se identifica e a proximidade, né, dele ser da sua cidade, dele estar ali perto de você, de ele estar em um lugar que você realmente frequenta, isso facilita muito a conexão, e aí vem também a parte da performance. Pensando, Rafa, assim, num final, né? Estamos aqui chegando para o final do nosso podcast, inclusive, muito obrigado. Mas se você pudesse falar, pensando, hoje o nosso podcast ele é focado ali para empreendedores, gestores de marketing, ou quem quer se tornar, né, também um grande empresário, um grande influenciador na parte de marketing. O que você sugeriria, que dicas você daria para essas pessoas para que elas chegassem ao sucesso ou a uma posição como a sua? Cara, vamos lá. Pode ser que eu decepcione algumas pessoas no que eu vou falar, porque todo mundo espera algo mágico ou algum hack, né? E para mim, cara, eu volto lá no início da nossa conversa, que são fundamentos. Então, assim, antes de pensar que você precisa fazer um tráfego pago, que você precisa criar um e-commerce, que você precisa ter uma estrutura muito grande, nota se você está resolvendo um problema do seu cliente. Nota se você está construindo um posicionamento de valor para o seu cliente. Se você está demonstrando de forma clara o benefício do que você vende. Parece besta o que eu estou falando aqui, mas 99% não faz isso. E assim, a partir do momento que você estabelecer isso que eu estou falando, todo o resto vai ficar mais fácil. Todo o resto vai ficar mais fácil. Agregando a isso também, não esquece da metáfora da cebola.
Não esquece disso, porque de fato há muito recurso existente nas empresas. A empresa esquece disso. Imagina, você falou que tem 50 e quantas pessoas aqui? Aqui a gente tem 120 no grupo. Tá bom. Cento e poucas no grupo. Imagina se todas as 120, toda semana, compartilhassem um conteúdo da WBP nas redes sociais dele. Uhum. Qual seria o alcance do seu negócio? Qual seria a confiança que eles iam criar nas pessoas? Porque é rede pessoal. Sim. Ninguém aqui provavelmente é um creator. Um grande influenciador, né? Talvez você, o Alex, tenham redes maiores. Beleza. Mas não esquece disso. Porque o de dentro para fora, ele vai proporcionar um impacto e muitas vezes um resultado sustentável para o seu negócio muito importante e que vai dar tração para você ousar muito mais coisas. É muito sedutor algumas vias, né? Fala, cara, eu aperto o botão ali do impulsionar no Instagram, eu boto R$100, cara, tudo bem. Mas eu costumo dizer que o marketing digital é o lugar mais fácil de perder dinheiro. Sim. Você não vê. E é um botãozinho que já foi. Não, e assim, cara, tinha o clássico no passado, né? Eu vou colocar o outdoor na frente do dono da empresa. Cara, mas na rua, no outdoor, todo mundo tá vendo. Sim. No digital não é todo mundo que tá vendo. Sei lá, se você vê estatística de algumas teorias da conspiração de robô, de inteligência artificial, cara, muito do seu dinheiro tá sendo dragado para coisas que não vão ser produtivas pro seu negócio. Não tô fazendo nenhuma apologia a não fazer, tá? Porque eu sou desse negócio. Sim. Eu sou cria desse negócio. Só que antes de fazer isso, olha para dentro. Muitas vezes, assim, eu vejo, eu troco com muito empreendedor. Até comentei com você esse caso há um tempo atrás. O empreendedor me procurou, falou assim, cara, meu negócio não está decolando. Eu não estou conseguindo vender, eu não estou... o meu negócio eu não estou conseguindo transmitir o valor que ele tem, eu não estou conseguindo transmitir o conceito dele. Falei, tá bom, entendi. Mapeei algumas coisas, e aí ele me falou uma questão assim para mim que ela foi chave. Diariamente, ele tem uma loja física. Ela falou, diariamente entram 450 pessoas na minha loja e eu vendo para 300 no dia. Não sei qual é a taxa de conversão exata aí, mas 80 e pouquinho, 70. É alta. É bem alta. Aí eu falei, cara, ouro, você está captando dados dessas pessoas? Você tem um CRM minimamente estabelecido? Ah, não sei. Falei, cara... Começa aqui, né? Começa aqui. E, de novo, o cliente que já comprou está dentro de casa. Sim. Volta de novo ao conceito, está dentro de casa. Então, existe um culto a hacks, a métodos específicos e esquecem do básico. Às vezes a solução está do seu lado, né? Literalmente. O básico constrói valor, gera confiança, cria essa venda de dentro para fora e valoriza o seu cliente. Valoriza ele, porque ao longo do tempo, provavelmente ele vai ser muito mais valioso e as pessoas esquecem que o melhor marketing é o boca a boca. Exatamente. Certo? Então, o que você faz bem para o seu cliente muito provavelmente vai gerar frutos muito maiores nessa indicação, nessa sugestão, nessa proximidade. Então, cara, espero não decepcionar com essa resposta, mas a real é que é mais simples do que a maioria pensa. Sim. Dá trabalho, mas precisa... Mas é o que a gente falou, né? Assim, o trabalho está sempre envolvido e acho que para agregar um pouco e para complementar, o que você comentou, Rafa, sobre a questão de, cara, de dentro para fora, tem uma coisa que a gente, até você foi uma das pessoas que eu fiz essa pergunta e de por que vocês fecharam com a gente, né, como agência? E eu venho fazendo uma via sacra fazendo essa pergunta porque ninguém melhor do que vocês, falando por que escolheram a agência WBP, no caso, né, uma agência do grupo do WBP Group,
Por que que vocês escolheram? E a sua resposta e a de alguns outros foram muito semelhantes. Então, se eu for passar para o meu marketing, pô, o que que eu preciso exponenciar, mostrar mais? Você me deu a resposta. E isso é algo que, se você, como você disse, 99% das empresas e pessoas não fazem isso, não perguntam por que que foi o escolhido em meio a tantas opções, a esse excesso de variáveis que a gente tem, de inputs e de opções. E isso muda o jogo também. Uma coisa importante que eu acredito que seja esse valor agregado a mais aqui nesse último ponto é que se você sabe por que que as pessoas estão te comprando, se você sabe porque as pessoas estão trabalhando para você, estão no seu time, estão motivadas, você tem literalmente o caminho das pedras. O caminho das pedras ele é diferente para cada um, mas se você fizer as perguntas, o que você tem em casa, você vai ter o seu caminho das pedras, que é diferente do seu, que é diferente dos demais. Então, se eu puder também agregar a sua dica e sua sugestão final, acho que seria um ponto legal. E, Rafa, eu queria agradecer muito pela sua participação, por ser nossa cobaia no nosso primeiro WBP Talk aqui do WBP Group. E agradecer de verdade pela parceria, pela confiança em nós. E aproveitar também que você está aqui, se você puder, naquela câmera, dar um depoimento, né, do que você acredita que seja o nosso diferencial, o que você gosta da gente, enfim, sinceridade e transparência não foi combinado, gente, então fique à vontade e depois a gente encerra esse episódio. Provavelmente eu vou repetir coisas que a gente já conversou pessoalmente, então para mim a proximidade, essa transparência e essa energia é o que contagia e é o que de fato faz a gente querer estar com um parceiro. E esse parceiro, eu sempre brinco, né? O parceiro, quando a gente pode fechar um negócio pequeno, médio ou grande. Quando ele tem uma atitude de sócio dentro desse negócio, para mim, o caminho de evolução e de resultado ele fica muito mais simplificado porque as expectativas, os riscos, o preço que a gente vai ter que pagar por aquilo ali é o que vai fazer a diferença. E assim, já falei isso pessoalmente, e você sempre foi muito feliz dentro dessa transmissão para a gente. Puta, a gente quer fazer acontecer, a gente vai junto, vamos dar a mão dada, que tudo vai acontecer. Então, cara, acho que a gente tem uma história ainda curta, que eu espero que seja longa, porque longo prazo e relacionamento de longo prazo demonstra frutos, na minha visão. Então, dificilmente a gente vai construir coisa grande em pouco tempo. A gente sempre vai ajustando rota, mudando aqui, melhorando ali, mas eu acho que a manutenção desse envolvimento e dessa gana de querer fazer acontecer, para mim, é o que faz toda a diferença, e que, com certeza, vocês transmitindo e executando isso do lado dos parceiros de vocês, tem pouca chance de dar errado, na minha visão. Pô, muito obrigado, Rafa. De verdade, obrigado mesmo por participar, por ser essa cobaia. Por ser essa cobaia, você ganhou a nossa canequinha. A gente trouxe esse brinde final para você. E, cara, vou até levantar, te cumprimentar aqui, né? Quebrar os protocolos iniciais, mas muito obrigado. Muito obrigado por assistir esse episódio. Fique aí com os próximos. E lembre-se, em algum momento aí, talvez tenha um cupom. Então, se você foi até agora, dá uma voltada lá. E, Rafa, se alguém quiser te seguir nas redes sociais, conta aí um pouquinho de como te encontra. Perfeito. No LinkedIn, Rafael Pilate, é um canal, né, corporativo que eu uso bastante. E no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no YouTube, é só você colocar lá Marketing de Confiança, você vai me achar. É um canal recente, mas tem um propósito grande aí de educar, ajudar e fazer mais negócios prosperarem com o conhecimento, com o acesso e com um repertório que eu tenho do dia a dia, que nem sempre alguém que está dentro de uma empresa consegue transmitir, né? A minha sensação era que eu estava ajudando
menos do que eu poderia. Uhum. Eu ajudo muito, sim, na Polishop, mas quero ajudar mais, então segue lá e se precisar de alguma ajuda, me manda um direct que eu vou dar atenção devida. Fechado? Perfeito, meu querido. Então esse foi nosso primeiro WBP Talk. Muito obrigado por assistir ou ouvir nas nossas plataformas. Não deixe de seguir o nosso grupo e também as empresas do nosso grupo que vão estar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado.